Olá, turma! Terceira semana, nossa aula de História. Nós estávamos trabalhando em História sobre as memórias, né? Nós trabalhamos as nossas memórias. Eu adorei as fotografias que eu recebi sobre as memórias individuais de vocês. E nós vamos ver um pouquinho agora sobre memórias históricas. Deixa eu só reforçar uma coisinha. A memória individual é a nossa memória. O acontecimento pode até ter sido uma festa de aniversário de muitas pessoas juntas, mas cada uma daquelas pessoas, ela tem a sua memória, ela lembra de fatos diferentes. Então a memória individual é a memória que você lembra. A memória coletiva é um evento que todo mundo lembra junto. Mas quando a gente vive aquele evento, ela também se torna nossa memória individual. Por exemplo, eu dei o exemplo na semana passada, tinha ali uma memória coletiva bem marcante para quem viveu naquela época, que foi o 11 de setembro, o atentado das Torres Gêmeas. Todos nós temos uma memória coletiva disso, né? Principalmente quem era nascido, eu e os pais de vocês. Se eles contarem para vocês, vocês também vão ter essa memória coletiva deste acontecimento. Porém, para as pessoas que moraram lá nos Estados Unidos, que viveram aquilo, além dessa memória coletiva, elas vão ter a sua memória individual daquele momento. Então, se vocês me mandarem uma foto de um aniversário da família de vocês, é uma memória individual de vocês, mesmo que cada pessoa da família também tenha a sua memória daquele acontecimento. Certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre memória histórica. Memória histórica é aquela memória coletiva que é utilizada para relembrar e para estudar os fatos do passado. Essas memórias, elas nos ajudam a entender o passado, elas ajudam os historiadores a contar o passado pra gente. E lembra que a gente estuda o passado para evitar que as coisas se repitam, para entender um pouquinho como que as coisas vão acontecer futuramente. Então, por isso que é estudado o passado, para a gente entender as mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Página 214 e 215 é a nossa aula de hoje de História. Aqui tem algumas fotos, algumas imagens dessas memórias históricas, né? Que vocês não eram nascidos nessa época, mas com o passar dos anos vocês vão tendo conhecimento. Isso também vai ficar marcado, vai ser uma memória histórica que vocês terão conhecimento, assim como quando a gente aprende sobre a chegada dos portugueses no Brasil, é uma memória histórica, ninguém aqui viveu naquela época, mas a gente consegue ter essa memória na nossa cabeça porque ela foi contada ao longo da história. Então, ali tem algumas situações, eu quero que vocês leiam essas duas páginas, observem estas memórias históricas, certo? Vocês podem observar que vocês vendo essas memórias históricas, porque vocês não eram nascidos, até pelas imagens vocês conseguem perceber quanta mudança teve com o passar dos anos. Se vocês pesquisarem na internet fotos de 20, 30 anos atrás, de alguns acontecimentos, de um jogo de futebol, de uma festa que ainda tem hoje em dia, como era há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, isso vai fazer com que vocês consigam perceber as mudanças que foram tendo ao longo dos anos até chegar hoje em dia. E as coisas que acontecem hoje em dia, quando for guardadas essas fontes históricas, também vão servir para que futuramente percebam-se as mudanças que a gente teve, certo? Na página 216, 217, vocês vão realizar os exercícios. O primeiro exercício da página 216, ele é uma interpretação de texto. Vocês vão ler, é um texto pequenininho sobre a história das Copas, né? A Copa do Mundo é um campeonato de futebol que acontece, organizado pela FIFA, né? Acontece de 4 em 4 anos. E nesse pequeno texto tem algumas informações. Daí vão fazer perguntas ali. A, B e C. São 3 perguntas sobre este texto. Leiam com atenção e respondam. E
da página 217, vocês vão realizar uma pesquisa. Tem 4 figuras históricas, né? Que vocês provavelmente vão ter dificuldade de conhecê-las somente observando, mas vocês vão realizar uma pesquisa. Ali tá dizendo em dupla. Não é em dupla, é cada um na sua casa, então a pesquisa é individual. Digitem no computador, deem uma lidinha sobre o que aparece e só escrevam quem é aquela pessoa. Não precisa escrever tudo que aquela pessoa fez. Só quem é. Por exemplo, se tivesse ali uma foto da Prof. Gabi, se a Prof. Gabi fosse uma figura histórica, né? Daí vocês iam ver ali Prof. Gabi, iam pesquisar e iam escrever Professora Gabriela, professora de ensino fundamental, ponto. É só o que essa pessoa é. Então ali nós temos o Pelé, o Cândido Portinari, o Juscelino Kubitschek e o Oscar Niemeyer. Vocês vão digitar o nome deles no Google e vão ver quem foram eles e digitar ali. Caso vocês estejam fazendo com o papai e com a mamãe e que eles saibam quem são essas pessoas, não precisa pesquisar. Pode pesquisar direto com o papai e com a mamãe. Eles podem dizer para vocês quem foram essas pessoas e vocês escreverem ali. Por hoje a nossa aula de história era isso. Tenham todos um bom fim de semana.